Ministério Público confirma o pedido de prisão de Guanipa. O Juan Pablo Guanipa foi preso de novo após ter ficado solto por cerca de 12 horas. A alegação é de violação dos termos de soltura. Também informações da Laura Braga aqui em metrópolis.com. Aqui foto do Guanipa em uma das manifestações. E a Laura traz o seguinte, que o Ministério Público da Venezuela, ele confirmou que partiu da Procuradoria-Geral a solicitação de prisão preventiva do líder da oposição, o Juan Pablo Guanipa, aliado da líder da oposição, a Maria Corina Machado, sob a alegação de violação dos termos de sua soltura poucas horas antes. Ele havia sido solto no domingo e ficou menos de 12 horas fora da prisão. E aí, o comunicado diz o seguinte, abre aspas, a Procuradoria-Geral reitera que as medidas cautelares determinadas pelos tribunais estão condicionadas ao estrito cumprimento das obrigações impostas, fecha aspas, assim como afirmou o órgão, a Procuradoria-Geral, solicitando que os tribunais o transfiram para uma prisão domiciliar. De acordo com o órgão, a nova prisão se deu por um descumprimento das condições de liberdade do ex-deputado, que em parte o impede de falar publicamente sobre o seu caso. Durante o período em que ficou livre, às 12 horas, ele percorreu ruas da cidade de Caracas de motocicleta, como a gente viu ali na foto, e se reuniu com familiares de presos políticos e falou com a imprensa. A polícia aqui, a justiça diz que, portanto, ele descumpriu essas medidas cautelares para ele se manter em liberdade enquanto ali investigado. E aí, por isso mesmo, ele voltou para a prisão. Após a liberação, o Juan Pablo Guanipa falou sobre o tempo em que esteve escondido antes da prisão e o período em detenção. Ele disse o seguinte, abre aspas, aqui estamos, saindo em liberdade depois de 1 ano e meio, 10 meses escondido, quase 9 meses detido e hoje estamos saindo em liberdade, fecha aspas. E ainda para seguir aqui, ele disse que descreveu o processo como marcado por meses de perseguição, clandestinidade e reclusão e destacou que agora chega uma etapa para discutir o presente e o futuro da Venezuela. Por meio das redes sociais, a Maria Corina Machado, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, denunciou que Guanipa havia sido sequestrado. O Juan Pablo Guanipa, nas palavras dela, foi sequestrado há poucos minutos no bairro Los Choros, em Caracas, na capital da Venezuela. Homens fortemente armados, vestidos à paisana, chegaram em 4 veículos e o levaram à força. Exigimos a sua libertação imediata, fecha aspas. E o filho do opositor, o Ramon Guanipa, exigiu uma prova de vida. Responsabilizou, ele disse o seguinte, abre aspas, responsabiliza o regime por qualquer coisa que aconteça ao meu pai, já basta de tanta repressão, fecha aspas, o filho disse no X. Eu volto então com o professor, nosso internacionalista que está aqui com a gente, falando de um montão de país, mas que essa situação da Venezuela está muito ligada aos Estados Unidos, porque a partir do momento em que lá em 3 de janeiro o presidente Donald Trump captura Nicolás Maduro, leva para os Estados Unidos, a Cília Flores também, a mulher do Nicolás Maduro, há toda uma atenção para saber o que vai acontecer da Venezuela. A gente vê num primeiro momento que os Estados Unidos capturam o Nicolás Maduro, mas deixam a vice lá e reconhecem a vice como presidente interina do país e não trabalham para a retomada da democracia na Venezuela. E a gente vê que o país segue em grandes conflitos, né, professor? Sim. Bom, a gente tem que entender esses acontecimentos e a soltura e a captura do Guanipa, dentro desse contexto que você descreveu. Nós tivemos aí o sequestro do presidente Maduro, uma tentativa de se manter uma certa estabilidade no país, enquanto os Estados Unidos buscam oferir lucros do petróleo venezuelano e, de uma certa forma, reverter um pouco desse lucro para a Venezuela, e mantém Delcy Rodrigues como presidente interino. Isso, no primeiro momento, chocou a todos, mas é importante a gente salientar que, na economia, o capitalismo ele precisa de uma certa previsibilidade e estabilidade, seja por meio de um sistema autoritário ou de um sistema democrático. Eu acredito, então, nesse sentido, foi baseada a decisão do governo norte-americano em manter Delcy Rodrigues para evitar
uma convulsão social, uma disputa que poderia fugir ao controle e impactar positivamente, né, o desejo dos Estados Unidos em obter receitas a partir da venda do petróleo venezuelano. E, num segundo momento, Delcy Rodrigues ela tenta mostrar alguma convergência com os Estados Unidos, nessa nova relação com os Estados Unidos, no sentido de promover uma anistia ampla e uma libertação de praticamente, né, vários, não sei se todos, mas vários presos políticos, dentre eles o Guanipa, e numa tentativa de sinalizar aos Estados Unidos que o governo de Delcy Rodrigues estaria comprometido com algum tipo de pacificação ou normalização da vida política na Venezuela. Como você bem colocou, as razões para a captura, né, em menos de 12 horas do Guanipa se deu por conta de uma desobediência ao que estava acordado para a soltura desses presos políticos dentro do Guanipa. Então, nós teríamos, na verdade, que aguardar as próximas informações a partir do governo, né, do Estado venezuelano sobre a situação em que se encontra o Guanipa.